Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição da Live. Eu me chamo Murilo Teodoro, faço parte do time de negócios do Bioparque e hoje estamos aqui para falarmos um pouco sobre um tema muito importante e recorrente na rotina das empresas, sobretudo das empresas do Bioparque, que é atração e desenvolvimento de talentos. Preparamos um módulo todo especial para vocês, empresas residentes e empresas parceiras do Bioparque, sobre essa temática, que está dividido em 6 encontros. Hoje nós estaremos com a Jaqueline Faria, que é uma convidada especial, para falar sobre um tema, projeto multiplicador, recepção e desenvolvimento de talentos. Ainda no decorrer dessa live, até o final do encontro, a gente reforçará o convite para os demais encontros, mas hoje estamos então aqui com essa segunda apresentação. A Jaqueline é uma profissional que atua no mercado há mais de 20 anos, com experiências que vão desde os setores produtivo, programação e controle de produção, revisão, qualidade. Atualmente, ela ocupa o cargo de multiplicadora de diversas áreas dentro do Grupo Prate Dona Dulce, especificamente na empresa Central Pack. É graduada em filosofia, especialista em planejamento e gestão da qualidade, e também possui alguns cursos variados nas áreas de liderança, empreendedorismo, produção industrial, metodologia 8D, Lean Six Sigma, Yellow Belt, entre outros. Bom, então, chega de fala, vamos convidar a nossa palestrante da noite, Jaqueline. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Tudo certinho, muito obrigado. Jaque, já te apresentei, a palavra é tua, fique à vontade. Aproveito para já convidar o pessoal a interagir no chat, enquanto a Jaque vai compartilhando aí o material. Nós temos o chat aberto para perguntas e comentários que abriremos ao final da fala dela para interação. Ok? Já estamos vendo. Ok, tudo certo? Estão visualizando? Sim, tudo certinho. Então tá. Como o Murilo falou, meu nome é Jaqueline, eu trabalho na Central Pack Embalagens, trabalho lá já há 20 anos, um pouco mais de 20 anos, né? Então, eu iniciei na Fármaco ainda, trabalhando lá. Então, hoje eu atuo como multiplicadora, que é o que nós vamos comentar e falar um pouquinho hoje, sobre o projeto multiplicador. Então, para a gente iniciar um pouquinho aí a nossa live, eu vou passar para vocês quais os assuntos que nós vamos estar abordando hoje. Então, nós vamos falar sobre o objetivo do projeto, a função de um multiplicador, nós vamos falar sobre a recepção dos novos colaboradores, como que a gente trabalha com esses colaboradores que estão iniciando com a gente na empresa. Nós vamos falar sobre os desenvolvimentos dos colaboradores que já estão atuando, os colaboradores efetivos na Central Pack. E nós vamos falar também um pouquinho sobre os demais projetos, as demais atividades que o multiplicador tem na empresa Central Pack. E também um pouquinho de como escolher um multiplicador. Então, o objetivo do projeto do multiplicador, como que foi idealizado esse projeto? Então, o objetivo principal é proporcionar desenvolvimento técnico, então é ensinar nossos colaboradores como eles devem executar as suas atividades nos seus equipamentos, nas suas funções no dia a dia, conforme os nossos procedimentos. Então, nós temos diversos turnos na empresa, primeiro, segundo, terceiro turno, e também o comercial, então a gente precisa que todos tenham a mesma função, a mesma atividade desenvolvida ali no seu dia a dia, para que a gente tenha um mesmo resultado e que a gente possa oferecer produtos de qualidade. Então, o proporcionar desenvolvimento técnico é auxiliar os nossos colaboradores ali na rotina do dia a dia, de como executar a sua função, de como operar um equipamento. A gente também trabalha proporcionando um desenvolvimento comportamental. Então, a gente trabalha junto, lógico, com os gestores, o multiplicador não atua sozinho na sua função, e a gente atua, então, junto com os gestores para fazer esse desenvolvimento comportamental também, quando for necessário. Buscando o quê? Buscando sempre melhorar a performance desses colaboradores, buscando com que eles apresentem um melhor resultado, uma melhor entrega.
Então, aonde que a gente trabalha com eles? Nos setores, nos equipamentos onde eles atuam, nas atividades onde eles atuam. Hoje, na Central Pack, nós temos 3 multiplicadores. 2 multiplicadores que estão atuando dentro dos processos, né, dentro do processo gráfico, e eu que atuo nas áreas administrativas. Então, hoje a gente acompanha várias equipes, por exemplo, toda a parte administrativa, a equipe comercial, garantia da qualidade, logística, para impressão, manutenção. Então, são vários setores aí que a gente atua, sempre buscando melhorar as nossas metas, melhorar os nossos resultados. Então, ter uma produtividade maior, né? Então, produzir mais com menos, ter uma produção melhor, ter uma qualidade nos nossos produtos, e sem falar na segurança, né, que é muito importante. Então, a empresa é uma empresa que foca muito nas pessoas, então a segurança é muito importante. Hoje a gente tem uma equipe bem atuante na área de segurança, mas os multiplicadores estão ali para ser um suporte também dos colaboradores quando necessário. E lá na Central Pack, nós também trabalhamos com a questão da retenção, do turnover, e também auxiliamos nos controles dos indicadores das áreas. Então, se for necessário, o multiplicador também trabalha com indicador conforme solicitação dos gestores das áreas. Então, agora falando um pouquinho das funções, tudo que compete à atividade do multiplicador. Então, a principal atividade do multiplicador é receber e realizar a integração dos novos colaboradores, que é o nosso PGI, o primeiro dia, mas a integração não vai somente no PGI, depois nós vamos falar um pouquinho mais de como funciona essa integração com os colaboradores que estão iniciando as atividades conosco. Tem a questão de realizar os treinamentos dos procedimentos, então nós também trabalhamos com os treinamentos dos POPs, né, das padronizações dos nossos processos, para explicar para os nossos colaboradores como que funcionam as atividades. Então, a gente tem os POPs aí para estar nos auxiliando nesses treinamentos também. A gente propicia, então, a integração dos colaboradores junto às suas equipes, aos seus setores. A gente acompanha o desenvolvimento dos novos colaboradores no período de experiência. Então, nesse período que ele está conosco, durante esses 90 dias de experiência, a gente está fazendo um acompanhamento com eles no dia a dia, auxiliando nas dificuldades, ajudando a eles a entender um pouquinho mais da empresa, da cultura. E nós também realizamos a avaliação de experiência desses colaboradores. Então, a gente auxilia o colaborador, explica como ele precisa realizar essa avaliação de experiência, e nós também avaliamos, então, uma avaliação em conjunto, gestor, colaborador, equipe e multiplicador. Então, a gente ensina como ele acessa, como que ele faz para responder, porque às vezes a atividade que o colaborador executa, ele não está no computador, então a gente auxilia também esse colaborador a estar desenvolvendo essa atividade. A gente trabalha, então, no desenvolvimento, nos treinamentos e acompanhamento dos colaboradores já efetivos. Esse item também, depois a gente vai falar um pouquinho mais de como a gente faz esse trabalho junto com os colaboradores que já estão atuando com a gente. A gente elabora materiais para treinamentos, apostilas, slides, auxilia nos treinamentos específicos, conforme a demanda levantada pelas gestões. Então, eu preciso de um treinamento de pré-impressão, a gente faz esse suporte junto à Uniprat, que nos auxilia muito com relação aos treinamentos, para a gente fazer esse meio de campo para estar trazendo esse treinamento para as equipes. A gente faz também o acompanhamento dos indicadores, como eu comentei, então, a gente trabalha com as equipes, com os setores, o indicador deles também é o indicador do multiplicador, e a gente trabalha para justamente fazer com que esse colaborador tenha um ótimo desempenho, com que ele consiga estar entregando mais do que ele já entrega. E a gente trabalha também com as demandas gerais dos gestores. Então, o que for necessário, o gestor levanta essa necessidade para o multiplicador e a gente auxilia. Então, o multiplicador é o parceiro do gestor. Então, ele precisou, a gente está auxiliando. Muitas vezes a gente sabe que o gestor tem muitas demandas no dia a dia dele, então, funções que o multiplicador pode estar auxiliando, que é no desenvolvimento dos colaboradores, esse gestor ele pode estar solicitando e o colaborador vai estar auxiliando ele junto à sua equipe.
E também nós trabalhamos com as visitas técnicas, que também é uma parte da atividade do multiplicador. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a recepção desses novos colaboradores. Como que a gente faz na empresa para estar recebendo os colaboradores que estão iniciando com a gente? Então, o primeiro passo que foi estruturado e que foi pensado dentro do projeto multiplicador para a Central PAC foi já o multiplicador participar na entrevista. Então, quando a gente inicia a entrevista, o gestor, junto com a equipe de RH, psicóloga, que vai fazer essa entrevista com o colaborador, convida o multiplicador e ele auxilia também, dá sua opinião com relação ao novo colaborador. E ali a gente já inicia esse processo de integração. E realmente faz uma diferença muito grande. Quando o multiplicador participa da entrevista e ele faz essa recepção desse novo colaborador e acompanha ele, já é diferente, porque o colaborador já está se sentindo acolhido, porque quando ele chega na empresa, que ele é contratado, ele já tem uma pessoa de referência, ele já sabe com quem ele deve conversar e quem que vai auxiliar ele na rotina ali do dia a dia. Aí depois também tem a questão do PGI. O PGI, ele é realizado no grupo na Prati, então a gente tem uma semana de PGI, é lá onde o nosso colaborador vai conhecer um pouquinho da rotina da Prati, vai conhecer sobre boas práticas, e a gente sempre frisa que isso é muito importante, além de estar conhecendo um pouco da nossa matriz, né, da nossa empresa mãe, ele vai estar conhecendo o nosso principal cliente, porque hoje a Prati é o nosso principal cliente. Então, vai saber o porquê que tem determinadas ações que a gente faz dentro da empresa, por que a gente tem que cumprir DPF, isso ele já vai estar entendendo quando ele participa do PGI da Prati, porque ele vai ver quão importante é a gente executar as atividades conforme estão nos procedimentos. Então, a gente, normalmente, no último dia, são 5 dias de treinamento lá na Prati, no último dia o multiplicador vai lá. Então, ele passa uma manhã junto com esse colaborador no PGI, ou uma parte da manhã, acompanha a atividade dele durante esse PGI. Na hora do intervalo, ele conversa com esse colaborador, ele explica como vai ser a rotina no dia seguinte, e essa parte é uma parte muito bacana, porque ali, quando a gente já participou da entrevista e a gente chega no PGI, você já vê o rostinho feliz do colaborador, que tem alguém que ele conhece e já está ali para conversar com ele. E até quando a gente faz essa interação com ele no momento do intervalo, que a gente vai passar todas as explicações, então, do dia seguinte, de como vai ser esse PGI na Central PAC, até os colaboradores das outras empresas do grupo, até da Prati, vem conversar com a gente também, e elogia e fala que é uma ação muito bacana, que é legal. Então, eles pedem também como vai funcionar a rotina deles, a gente explica que também tem os setores que tem multiplicador, mas na Prati é mais específico para o processo produtivo. Na Central PAC, então, a gente abrange todas as áreas, né, da empresa, mas é muito legal. A gente ali já vê que o colaborador já se sente acolhido, ele já se sente pertencendo à empresa, porque ele já tem alguém de referência ali acompanhando ele e explicando como vai ser a sua rotina. Aí depois o segundo passo é o PGI da Central PAC. Claro que ele não inicia quando finaliza o PGI da Prati, a gente já inicia essa organização, essa preparação desse PGI, quando a gente recebe a informação de que nós vamos ter um novo colaborador iniciando a atividade conosco. Então, aí, assim, a gente já começa a organizar a sala, agendar a sala, é necessário agendar lanche, nós solicitamos o lanche, então, para esse PGI, a gente já faz toda a preparação com muito carinho para estar recebendo esse novo colaborador. Então, além da gente fazer toda essa preparação, essa organização, né, da sala, o multiplicador, ele também é responsável por estar fazendo, ministrando o PGI. Então, no dia do PGI da Central PAC, a gente prepara a sala, né, recebe esse novo colaborador, leva ele para a sala, explica como vai funcionar o dia, né, como que vai ser a nossa rotina daquele dia, e a gente ministra, então, alguns treinamentos também. Então, o que fica na responsabilidade do multiplicador com relação ao PGI? Essa recepção inicial na Central PAC. Então, a gente passa sobre o institucional, explica sobre a nossa empresa, os nossos valores, a nossa missão. Então, o que a Central PAC faz, né, como que funciona, quais as nossas normas,
Então, a gente sempre explica isso no primeiro dia. Agora, a gente também está ministrando no PGI sobre a certificação FSC, que é uma certificação muito bacana, que a Central Pac conquistou agora. Então, a gente também fala um pouquinho sobre esse FSC, que é o Conselho de Manejo Florestal. Então, a gente explica como que funciona essa certificação para os nossos novos colaboradores. A gente passa também sobre RH, que é muito importante. O colaborador aprendeu no PGI da Prate, aprendeu, mas a gente reforça, porque é bastante informação que esse colaborador recebe no primeiro dia, né, nesse primeiro início dele na empresa. Então, a gente reforça todas as questões de RH, como que funciona, como eu bato meu cartão, quais os horários, como que funciona para a gente almoçar, se está tudo certo, se não está, quais as regrinhas, então, que a gente tem para horários, eu posso fazer hora extra, não posso, né? Então, todas essas questões de RH, de normas de trabalho, a gente passa nesse primeiro dia também para o colaborador. Depois, a gente entra também com a parte dos nossos procedimentos, que são os procedimentos gerais da empresa, os quais a gente aplica para todas as áreas, todos os setores. Então, a gente passa o procedimento de boas práticas, né, de BPF para os colaboradores nesse primeiro dia, a gente explica sobre as nossas normas, como que funciona, quando eu for entrar no processo produtivo, por que eu tenho que usar máscara, né, por que eu tenho que usar um macacão, qual a importância e qual o impacto, né, da gente estar usando os uniformes corretamente, a gente está cumprindo com as boas práticas, a gente explica sobre resíduos também. Então, a gente explica quais os tipos de resíduo nós temos na empresa, como que a gente precisa fazer a separação, porque grande parte desses colaboradores que estão iniciando nunca atuaram numa indústria. Então, eles não têm esse conhecimento. Então, a gente passa também sobre resíduos. Até muitos nunca viram a classificação por cores, né, não tem esse conhecimento. Então, é muito bacana essa primeira interação com eles. Aí a gente passa também sobre 5S, que é super importante para a empresa. A gente passa, então, também sobre o controle de pragas. A gente explica como funciona os procedimentos, as provinhas, então, que a gente faz também para verificar se realmente esse colaborador ele conseguiu absorver aquilo que a gente está passando de conhecimento para ele. Caso ele não tenha absorvido, a gente sempre deixa muito claro, não tem problema. De repente, a forma com que a gente explicou não foi a forma com que esse colaborador tem um entendimento, né? Com a forma com que ele aprende. A gente explica novamente de um outro modelo, não tem problema. Então, aí depois, dentro do PGI também, nós temos a parte de saúde ocupacional, onde a nossa enfermeira, ela ministra o treinamento para os nossos novos colaboradores, explica como que funciona a parte da saúde ocupacional. Ali a gente passa também mais 2 procedimentos sobre ginástica laboral, que é muito bacana para os nossos colaboradores. A gente passa também sobre atendimentos de urgência, de emergência. Quando a nossa enfermeira não está de férias ou tem um compromisso que é dentro dos dias que a gente precisa estar ministrando o PGI, os multiplicadores também podem fazer esse módulo da saúde ocupacional. Então, a gente faz um revezamento, né, entre os multiplicadores. Normalmente, eu organizo quando estou na empresa, ou os meninos da produção, o Jefferson, o Mário, também fazem esse papel de estar organizando o PGI e ministrando o PGI também. Então, a gente trabalha em conjunto, é uma parceria, nós 3 trabalhamos sempre juntos, a gente sempre está conversando para a gente ter a mesma forma de trabalho, né, para não ficar discrepante a forma com que um multiplicador trabalha do outro. Então, a gente faz todos os trabalhos juntos. Precisamos mexer nas apresentações, precisamos modificar a forma de estar ensinando esses novos colaboradores, a gente conversa, a gente muda as apresentações, sem problema nenhum. Então, é muito bacana essa interação que a gente tem. Mesmo os meninos estando dentro do processo, né, trabalhando mais com a parte operacional, eles auxiliam muito nos treinamentos que a gente faz com os novos colaboradores. E também aí a gente entra fechando o módulo do PGI, esse primeiro dia inicial, a parte de segurança do trabalho. Então, as nossas técnicas de segurança, elas ministram esse conteúdo. Então, como a gente tem 2, né, as 2 meninas, uma trabalha no primeiro, uma no segundo, agora a Jaque e a Kátia, né, estão atuando com a gente, então uma equipe
muito atuante na parte de segurança, auxiliam a gente muito nos treinamentos. Então, elas ministram esse treinamento. Normalmente, quando uma não está, a outra está na empresa, então, a parte de segurança fica a cargo dessa equipe. Mas o multiplicador auxilia também, se for necessário. E a integração, então, de acompanhamento. Terminou o PGI, acabou o acompanhamento com o colaborador? Não, não acabou. Então, fechamos esse primeiro dia, a gente explica, então, para o colaborador como vai ser a próxima rotina. Então, conforme a determinação do gestor, então, como eu falei, o multiplicador é parceiro do gestor, a gente tem que estar sempre em conexão, estar conversando. A gente explica para esse colaborador, não, eu preciso ficar uma semana no comercial, ou ele vai já voltar para o horário dele normal. O multiplicador faz esse acompanhamento. Então, o multiplicador, ele é bem flexível com relação a horário. Se o colaborador é primeiro turno, o multiplicador pode vir acompanhar esse colaborador no primeiro turno, para que ele faça a sua atividade, né, no horário dele. Então, o multiplicador, ele troca esse horário, faz uma exceção trabalhada para fazer esse acompanhamento de uma semana com esse colaborador. É necessário ficar mais que uma semana? Não tem problema, a gente fica mais de uma semana. O gestor, ele organizou uma outra atividade para essa primeira semana com esse colaborador, então ele quer que o multiplicador ele não acompanhe nessa primeira semana, quer que o multiplicador acompanhe na próxima. Não tem problema, a gente agenda conforme a demanda do gestor. Mas é muito importante que o multiplicador faça esse acompanhamento ainda no período de experiência, porque o multiplicador ele também avalia, como eu comentei antes. Então, é muito importante a gente estar próximo desse colaborador para ver como ele está desempenhando, para ver se ele está tendo um bom resultado dentro daquela função que ele foi contratado. Então, se não conseguir ser na primeira semana, pode ser sim dentro do período de experiência, conforme a gestão solicitar. O ideal é que a gente faça sempre na primeira semana. Por quê? Porque nessa primeira semana é tudo novo para esse colaborador. Então, ele não conhece a equipe ainda, ele não conhece todos os locais da empresa, ele ainda está conhecendo a cultura, né, as nossas normas. Então, essa primeira semana é muito importante que o multiplicador acompanhe, porque a gente vai estar instruindo esse colaborador de como ele executar as funções. Claro, se eu não for ensinar ali a atividade em si, a gente pode ensinar as nossas normas, as nossas regras. Eu preciso de alguma coisa de RH, como eu faço? Então, o multiplicador auxilia. Preciso ir na saúde ocupacional, como que funciona o processo para a gente poder receber um atendimento? O multiplicador auxilia. A gente vai auxiliando ali na rotina do dia a dia. É um colaborador que está num setor que precisa interagir com outros setores. Então, a gente também leva esse colaborador para conhecer os demais setores, as pessoas com quem ele vai estar trabalhando, seus clientes ou seus fornecedores. Então, essa primeira semana é muito importante que o multiplicador esteja junto com esse colaborador. E aqui está um cartão que a gente entrega no primeiro dia desse nosso colaborador. Então, a gente prepara esse cartão com muito carinho. Às vezes a gente pensa, nossa, mas é tão pequeno, né? Um cartão, será que o colaborador vai gostar? A gente que está acompanhando esse recebimento desse colaborador, a gente observa como esse colaborador se sente valorizado. Então, esse cartão é um cartão simples, não tem muito custo fazer um cartão desse. Então, uma mensagem bacana, a gente colocou, enfim, você chegou, respire fundo, sorri e deixe suas preocupações de lado, entra e sinta-se em casa. A família Central Park deseja a você muito sucesso. E a gente pede para o gestor assinar, porque a gente está entregando este cartão de boas-vindas em nome do gestor, esse colaborador, né? Então, a gente, sempre que possível, a gente solicita que o gestor assine o cartão para a gente. E a gente entrega um prestígio também, né, dizendo que é um prestígio ter esse colaborador na equipe. A gente tem até alguns exemplos de como isso é importante, de como esse colaborador se sente valorizado quando ele chega na empresa e ele vê que foi tudo preparado com muito carinho para ele. Até recentemente a gente teve alguns colaboradores que iniciaram conosco, a gente fez o PGI. A hora que o colaborador abriu o cartão, que ele viu que a mesa estava preparada, esperando ele, o colaborador começou a chorar.
Aí eu olhei e fiquei preocupada de início, né? Pensei, nossa, será que aconteceu alguma coisa? O colaborador falou, nossa, Jaque, eu não imaginava que eu ia ser tão bem recebido na empresa. Eu nunca imaginei, já trabalhei em várias empresas e eu nunca fui tão bem recebido. Nossa, estou muito feliz de poder fazer parte da equipe Central Park. Então, aí a gente vê que são pequenos gestos que a gente faz ali no recebimento desse colaborador que faz toda a diferença. Que aí a gente consegue acolher esse colaborador, ele se sente acolhido, né, pela empresa, pelo seu gestor, pela equipe que vai estar trabalhando com ele. Então, o cartão, eu acho que é uma dica muito bacana para a gente iniciar e não envolve custo, e é muito tranquilo para se fazer na recepção aí dos novos colaboradores, e faz, sim, uma diferença muito grande para esses colaboradores quando eles recebem esse carinho da empresa. Então, agora a gente vai falar um pouquinho do desenvolvimento dos colaboradores que já estão conosco, dos colaboradores efetivos. Então, como funciona o acompanhamento do multiplicador com relação aos colaboradores que já estão atuando na empresa? Então, o multiplicador, ele não vai nos setores atuar com o colaborador porque ele deseja atuar. Não, ele tem que ter uma demanda. Então, normalmente, o gestor, ele solicita que o multiplicador faça um acompanhamento. Então, no meu caso, por exemplo, eu trabalho com agenda, porque eu trabalho com vários setores diferentes, né? São muitas atividades, então, é uma diretoria, 3 gerências e 4 supervisões, são mais de 120 colaboradores. Então, se cada gestão pedir para eu acompanhar um colaborador ao mesmo tempo, eu não consigo, por isso a gente trabalha com agenda. Então, eu não consigo naquele momento, mas na semana seguinte a gente atende, com certeza, esse gestor. Então, a gente vai trabalhando com a agenda para a gente conseguir conciliar todas as solicitações. Então, o gestor levantou uma necessidade, ele gostaria que o multiplicador fizesse o acompanhamento do colaborador que já está atuando na área, ou porque ele não está performando bem, ou porque ele está com algum problema no processo. Então, a gente trabalha tanto no desenvolvimento dos colaboradores, né, treinando e acompanhando, mas também a gente trabalha no desenvolvimento do processo, se for a solicitação do gestor. Então, o gestor levantou a necessidade, ele solicita por um multiplicador esse acompanhamento. Então, a gente organiza essa ida ao setor, normalmente esse acompanhamento acontece dentro de uma semana. Então, o multiplicador, ele organiza sua agenda para trabalhar dentro daquela atividade com aquele colaborador durante a semana. Mas se for necessário, trabalhamos uma semana, a gente vê que tem coisas ainda que a gente precisa estar trabalhando ou que a gente não conseguiu levantar, a gente estende para mais uma semana. Mas, no geral, a gente atua uma semana em cada atividade ou com cada colaborador. Então, a gente vai no setor, eu sempre converso com o colaborador, o porquê eu estou naquele setor, por que eu vou fazer o acompanhamento com ele, ou se a gente precisa estar verificando como está o processo dele, ou se a gente precisa estar verificando como ele está executando a atividade, para a gente buscar melhorias, né, para esse colaborador estar apresentando um resultado melhor do que ele já apresenta. Então, eu sempre converso com ele primeiro, para as pessoas não ficarem assustadas. O multiplicador está ali, será que aconteceu algum problema? Não, não tem problema nenhum. Né? O multiplicador está ali para a gente estar melhorando aquele processo e trabalhando no desenvolvimento do colaborador. Então, como que eu faço? Acompanhei durante a semana toda. Normalmente, no primeiro, no segundo dia, são dias mais de observação, onde eu estou observando como esse colaborador ele está fazendo a atividade dele, como está sendo a rotina do dia a dia dele, né? Então, com esse acompanhamento, eu consigo observar muitas vezes o que a gente pode estar melhorando ou o que está levando esse colaborador a perder o foco dele. Então, esses 2 dias são muito importantes, esses 2 dias serem dias de observação. Aí, no terceiro dia, a gente já começa a trabalhar com esse colaborador, né? Ver os pontos que a gente tem de melhoria e a gente vai trabalhando já aos pouquinhos com ele. Mas é muito importante, antes da gente fazer qualquer mudança, seja de comportamento ali do colaborador, ou no processo, ou na atividade que esse colaborador está executando, a gente primeiro fazer um feedback com o gestor, né? Então, a gente passa por tudo que a gente levantou durante esse acompanhamento semanal, passa para o gestor,
Também eu passo no final, no último dia, eu converso um pouco com o colaborador e passo um feedback para ele de como foi o acompanhamento, pontos que foram observados, reforço os pontos fortes desse colaborador. Às vezes eu sinalizo os pontos de desenvolvimento, quando eu sei que são pontos um pouco mais fáceis da gente trabalhar, então eu já sinalizo esses pontos de desenvolvimento, mesmo antes de falar com o gestor. Mas, claro, durante a semana, ali no dia a dia, a gente já vai sinalizando algumas coisas para o gestor. Mas fechou a semana, a gente senta, monta o relatório e passa um feedback formal para o gestor de como foi o acompanhamento, pontos de melhoria que a gente viu naquele processo, ou pontos que esse colaborador pode estar melhorando. Em conjunto com o gestor, a gente pode desenvolver um plano de ação. Então, esse plano de ação ele pode ficar a cargo do gestor ou ele pode solicitar um auxílio junto com o multiplicador. Então, a gente pode trabalhar junto para fazer um plano de ação de desenvolvimento desse colaborador. Então, é muito bacana quando a gente senta e faz esse plano junto e a gente volta novamente no setor, atuar com esse colaborador e a gente vê os resultados daquilo que a gente melhorou, seja no processo ou melhorou ali na rotina do colaborador. E agora a gente vai falar, então, um pouquinho mais sobre os demais projetos que o multiplicador atua, né, sobre as demais atividades que a gente desenvolve dentro da empresa. Então, o multiplicador, ele, como eu comentei antes, a função principal é o acompanhamento dos novos colaboradores e é o desenvolvimento dos colaboradores que estão conosco. Então, é trabalhar com eles, verificando se estão cumprindo os procedimentos, se estão cumprindo as nossas normas, se estão seguindo passo a passo conforme foi ensinado. Então, isso a gente cobra eles em todos os sentidos. Eu até brinco no PGI com os colaboradores, né, mesmo os que não são da área que eu atuo diretamente, eu falo para eles assim, aqui vocês estão aprendendo, a gente está passando os procedimentos, a gente está explicando como deve ser nossa rotina, os nossos comportamentos lá dentro da fábrica. Caso eu passe por algum de vocês e verifique que vocês não estão atendendo ou não estão executando conforme a gente passou, eu vou chamar a atenção, espero que vocês não fiquem chateados, mas eu vou cobrar vocês, porque eu estou ensinando aqui e eu espero que vocês cumpram dentro da fábrica. E é isso que a gente faz na rotina lá junto com os colaboradores. Quando a gente entra na fábrica ou vai nos setores fazer os acompanhamentos, a gente sempre sinaliza caso algo não esteja conforme o que foi passado no PGI. Desde todos os assuntos, segurança. Então, nós estamos lá no dia a dia com o colaborador, a gente viu que o colaborador deveria estar de protetor auricular, ele não está, a gente sempre fala, lembra no PGI que a gente comentou que você deveria estar usando o protetor, está com alguma dificuldade, está com algum problema com o seu protetor, não está conseguindo usar, e a gente solicita para que esse colaborador utilize. Então, a gente está ali no dia a dia trabalhando com ele, mesmo não sendo esses acompanhamentos semanais, que a gente faz com os novos ou com os efetivos, na rotina do dia a dia, a gente sempre vai sinalizando e pontuando o que a gente precisa melhorar. Então, vamos lá falar dos projetos. Então, quais os projetos o multiplicador acompanha? Então, nós acompanhamos o projeto de visita dos filhos dos nossos colaboradores. Então, esse projeto, a gente lançou ele quando o nosso antigo diretor estava conosco, o Vitor. Então, ele que trouxe o projeto multiplicador também para a Central PAC, ele que idealizou e abraçou e fez com que esse projeto acontecesse dentro da empresa, e também os demais projetos que a gente vai apresentar aqui agora. Então, o projeto da visita dos filhos é um projeto que a gente fez para a gente trazer os filhos dos nossos colaboradores para conhecer a empresa. Então, a gente verificou, né, quem gostaria de trazer os filhos, crianças de 5 a 15 anos, acompanhado com um adulto, né, a gente agendou, deu coincidência de cair no Dia das Crianças, né, para a gente fazer esse projeto, então foi muito bacana, porque as crianças vieram com os pais, e a gente conseguiu fazer um dia bem gostoso com eles, a gente recebeu, explicamos um pouco sobre a Central PAC para esses filhos de colaboradores. Aí nós fizemos uma dinâmica, então a equipe da Serprat nos auxiliou com relação à dinâmica, com os pais e os filhos, então foi um momento muito bacana, a gente viu os nossos colaboradores interagindo com os seus filhos ali na nossa empresa, nós temos um bosque muito bonito na Central Park, um lugar bem gostoso,
A gente fez essas atividades ali no bosque, com os pais e os filhos. Depois, a equipe do restaurante da Prática preparou um café muito gostoso para os nossos visitantes. Então, a gente fez esse momento também. Fizemos o café da manhã com os pais e os filhos, e depois a gente foi fazer a visita na nossa fábrica. Contamos com uma equipe muito grande, a segurança do trabalho nos ajudou a fazer essa visita, acompanhou a gente durante todo o processo, né? Então, fez todo o processo da visita conosco, os multiplicadores, então, nós também atuamos junto, organizamos e participamos, né, da condução das visitas. Então, foi muito legal. Quando a gente chegou no nosso warehouse, que é o local onde a gente armazena os nossos produtos acabados, as nossas matérias-primas, lá a gente tem um equipamento fantástico, que é a BT. Então, esse equipamento, ele chega até 15 metros de altura, a cabine dele sobe, ele tem os garfos giratórios, quando ele passa de um local para o outro, né, de um drive-in, de uma rua para outra, ele dobra. Então, as crianças ficaram encantadíssimas com a empresa, com os equipamentos, os olhinhos deles brilharam. Então, a gente vê que é muito legal, né, quando a gente consegue trazer os nossos familiares para a empresa e eles ficam admirados com o local onde a gente trabalha, que é ali onde a gente passa o maior tempo, né, no nosso dia a dia. Então, que é na empresa onde a gente trabalha com os nossos colegas. Também tem o projeto da visita das famílias, que é onde a gente trouxe os nossos familiares, aí esse projeto não entra as crianças, né, somente os adultos, podem vir pai, mãe, filhos, primos, tios. Então, para que esse projeto? Para a gente trazer as famílias para conhecer. Como eu comentei antes, a gente passa mais tempo dentro da empresa do que nas nossas próprias casas. Então, para os familiares ver o local onde os seus parentes estão trabalhando, né? Ver a empresa onde eles estão passando o seu dia a dia, ver que é um local muito bacana, a gente tem muitos processos legais, então, como eu comentei, a maioria das pessoas não conhece uma indústria de embalagem. Então, quando a gente traz os familiares e todos saem felizes, falam, nossa, você trabalha num local muito bacana, eu gostaria de trabalhar aqui também. Então, isso é muito gratificante para a gente. Tem o projeto também Conheça Mais Setores. Esse é um projeto focado para os nossos colaboradores, então, também idealizado pelo Vitor. É um projeto muito legal, a gente teve um resultado muito bacana com essas visitas. Então, esse projeto, a gente organiza as visitas entre os setores que são clientes e setores fornecedores, para os colaboradores conhecerem a realidade do setor onde eles estão fornecendo a sua entrega. Então, isso traz um engajamento muito grande entre as equipes. A gente tem um resultado muito bacana e traz muitas ideias. Então, durante essas visitas, a gente tem como premissa que a pessoa responsável pelo projeto ou o operador do equipamento, ele é o responsável por apresentar o seu projeto, por apresentar o seu setor, por apresentar como funciona o seu equipamento. Então, ali a gente já está valorizando, ele se sente pertencido àquela atividade, ele se sente valorizado na empresa onde ele trabalha. Então, é muito legal o projeto. Então, a gente leva os nossos colaboradores para conhecer os setores, e lá eles também dão muitas sugestões. E eles veem, por exemplo, estão fornecendo uma entrega. Eles não imaginam que aquela entrega poderia estar impactando na atividade do processo seguinte. Então, quando a gente faz essas visitas, eles começam a entender melhor como funciona o processo seguinte, e eles começam a agir de forma a melhorar a sua atividade, para ele ter uma entrega onde o colega consiga também estar produzindo sem ter uma parada de máquina, por exemplo. Então, é muito legal esse projeto. Agora, a gente deu uma parada esse ano, né, por conta da situação que a gente está vivendo com esses projetos, então a gente não pôde estar fazendo as visitas das famílias, nem dos filhos. O projeto Conheça Mais Setores, então também deu uma paralisada, mas sempre que possível a gente faz equipes pequenas, com um número reduzido de pessoas, para continuar o projeto Conheça Mais Setores. Mas esse projeto a gente precisa muito do engajamento dos gestores. Então, a gente faz o projeto conforme a demanda deles também. Para a impressão, quer conhecer o processo de impressão, né? Como funciona lá dentro do processo produtivo, como eu faço para imprimir uma embalagem. Então, a gente organiza junto com o gestor, ele levanta a necessidade, a gente organiza, faz o cronograma da turma,
né, organiza junto com a pessoa que vai fazer o acompanhamento lá e vai explicar a atividade, e leva essa equipe para conhecer esse setor. Então, a gente teve resultados muito bacanas com relação a esse projeto também. Então, a gente tem o projeto dos processos industriais de embalagem. Então, esse é um projeto voltado para a comunidade, onde a gente faz um treinamento, um curso de 4 dias voltado para a comunidade. Por quê? Porque, como eu comentei antes, a gente não tem muitas indústrias de embalagem aqui na região, e normalmente as pessoas não fazem nem ideia de como funciona uma indústria de embalagem, como que é os nossos processos, como faz para a gente produzir uma embalagem. Então, a Central Pack trabalha com 3 fábricas, né, indústria gráfica, flexográfica e a parte de transformação plástica. Então, é uma indústria bem completa, com 3 pequenas indústrias, né, dentro dela. Então, as pessoas não conhecem essas atividades. Então, a gente faz esse projeto, esse treinamento com as pessoas da comunidade, para elas conhecerem um pouquinho da empresa. Né? E também essas pessoas, com certeza, são futuros candidatos a estarem trabalhando com a gente. Então, a gente entrega um certificado quando finaliza esse treinamento para as pessoas que vieram fazer o curso, né? Então, as pessoas da comunidade. No final, a gente faz essa entrega dos certificados para eles. Então, é um projeto muito legal. A gente também teve muitos resultados. As pessoas elogiaram bastante, né? Os nossos instrutores do projeto. Então, é um projeto muito legal, que é os multiplicadores que conduzem. Então, hoje, a maioria dos módulos que são ministrados são focados para dentro do processo produtivo. Então, além de fazer todo o processo de organização desse projeto, o Multiplicadores também ministra os módulos relacionados à atividade que ele executa. Nós temos também o projeto de NCC, que é um projeto voltado para os nossos colaboradores. Eu coloquei como um projeto, mas aqui a gente já trabalha com o desenvolvimento de carreira dos colaboradores. Então, a gente diz que é o núcleo comum da Central Pack. Então, para os colaboradores que já estão atuando com a gente, auxiliares de produção, operadores de produção, a gente tem esse projeto de desenvolvimento, que já entra como um desenvolvimento de carreira, mas a gente pensa na carreira iniciando pelo desenvolvimento dos colaboradores. Então, a gente busca desenvolvê-los primeiro. Então, essa é a nossa primeira etapa para o plano de carreira dos nossos colaboradores dentro do processo produtivo. Então, esse projeto também ele é conduzido pelos multiplicadores. A gente faz os agendamentos das turmas, em conjunto com os gestores, então a gente sempre verifica com eles quem tem interesse em participar, então a gente monta as turmas, a Uniprat nos auxilia em todos os treinamentos, então, no caso desse projeto, o Pelissari nos auxiliou muito, ele trabalhou com a gente na Central Pack, ele nos auxiliou a fazer todo o desenvolvimento, auxiliou os professores a montar as aulas, né, explicou qual o objetivo de cada módulo que a gente tem dentro desse projeto. Então, esse projeto ele também é para o desenvolvimento dos nossos colaboradores que estão atuando conosco aqui na Central Pack. E nós temos os treinamentos gerais. Então, esses treinamentos, como eu comentei lá no início, também os multiplicadores acabam conduzindo. O gestor verificou que ele precisa de um treinamento de coladeira, por exemplo. O multiplicador, ele pode estar organizando em conjunto com a Uniprat esse treinamento. Então, a Uniprat nos auxilia muito na busca de fornecedores de treinamentos, de empresa que possam estar nos auxiliando, porque a área que a gente atua, a gente não tem muitos treinamentos aqui na região. Então, a Uniprat sempre nos auxilia na busca desses treinamentos. Então, o multiplicador entra em contato com a Uniprat, solicita o DNET, solicita a lista de presença, aí a gente faz todo o agendamento também das salas, conforme foi organizado os treinamentos. Até recentemente a gente não está podendo ter os treinamentos presenciais, então estamos organizando os treinamentos online. Verificamos todo o recurso necessário para a gente fazer esse treinamento com as equipes, ou como a gente vai fazer, quantas pessoas vão participar, conforme as normas definidas dentro da empresa. Então, o multiplicador, ele pode estar auxiliando o gestor em todos os tipos de treinamento. A gente só precisa que o gestor faça essa demanda, levante nessa necessidade, para que a gente possa estar auxiliando eles. E é muito importante que isso passe pela etapa do multiplicador, porque em conjunto com a Uniprat, a gente pode estar solicitando os certificados. Então, todos os treinamentos
A gente entra em contato com a Uniprat e a gente solicita, eles fornecem um certificado para os nossos colaboradores. Então, isso é muito importante. Tudo que a gente treina, a gente entregar também um certificado para eles. Então, esses são os projetos que o multiplicador também auxilia dentro da Central PAC, para a gente estar fazendo o desenvolvimento desses novos colaboradores. Então, quais as metas com os nossos projetos? O que a gente busca? Como está lá no nosso valor, é um dos nossos valores, né, da nossa empresa, o crescimento do ser humano. Então, todos esses projetos, o projeto multiplicador e esses demais projetos que foram apresentados, é buscando o desenvolvimento das pessoas, é buscando o crescimento dos nossos colaboradores. Então, o nosso objetivo principal é sempre fazer com que esse colaborador que está entrando, ele tenha um bom desempenho e que ele alcance o seu objetivo profissional dentro da Central PAC. Então, essa é uma das metas que a gente tem com relação aos nossos projetos. Fazer com que o colaborador ele chegue no seu objetivo profissional. Então, isso a gente atua de várias formas, né? Estando lá com ele no dia a dia, oferecendo esses cursos, incentivando no seu desenvolvimento. Então, a todo momento, o colaborador atua incentivando. Até o nosso diretor, ele falava bastante, olha, já que está surgindo um curso, vamos lá ver quem tem interesse. Olha, agora abriu no Senai para o pessoal que não tem segundo grau, vamos fazer um levantamento de todo mundo que não estudou, que tem vontade de estudar, vamos buscar esse pessoal. Então, isso é muito forte no grupo, né, muito forte na Central PAC, o desenvolvimento das pessoas. Então, a gente atua a todo momento, fazendo com que essas pessoas tenham o interesse de se desenvolver. A gente mostra para eles o quão importante é esse desenvolvimento, que é bom, claro, para a empresa, sim, é bom para a empresa, mas é bom para eles. O conhecimento, o estudo, o que eles aprenderam, eles vão levar para o resto da vida. Isso é algo que ninguém vai tirar deles. Então, a gente incentiva muito os nossos colaboradores a estarem se desenvolvendo. E a gente agora tem o Bioparque oferecendo graduação, cursos, a Uniprat nos auxiliando com vários treinamentos também. Então, a gente tem muito recurso aí para desenvolvimento dos nossos colaboradores. E a gente sempre reforça com eles. O que é importante? Você saber o seu objetivo profissional e nós estamos aqui para ser a ponte para você alcançar seu objetivo. Ah, você precisa, você quer um curso, a Uniprat está oferecendo? A gente ajuda esse colaborador a se inscrever, a gente liga na Uniprat, a gente pergunta para a equipe lá, a Ângela nos auxilia muito também, de como a gente pode fazer para esse colaborador para participar desse treinamento, como a gente faz para esse colaborador participar de uma graduação, de um curso técnico. Então, a todo momento, a gente está incentivando os nossos colaboradores a se desenvolverem. E a gente sempre tem essa parceria muito bacana com o pessoal da Uniprat. Por que a gente busca esse desenvolvimento também? A gente fala, lógico, pensando no crescimento humano, né, no desenvolvimento deles, mas a empresa, o grupo, também é um grupo que oferece muitas oportunidades. Aí vai do objetivo de cada colaborador que está na empresa. Ah, eu quero ser um gestor, eu quero seguir a área técnica. A gente tem oportunidade para todas as áreas. Por isso que a gente trabalha no desenvolvimento dos nossos colaboradores e ajuda eles a buscar o que eles estão querendo para o seu profissional. Porque as vagas, elas não surgem a todo momento. Né? Então, a gente tem que abraçar a oportunidade no momento que ela surge. E é o que a gente sempre fala para os nossos colaboradores. Vocês precisam estar preparados. É essa a vaga que vocês desejam? Então, vamos se preparar, vamos estar prontos, vamos ser o colaborador que vai participar desse recrutamento interno, como o Jones comentou. O recrutamento interno ele é muito forte na empresa, a gente sempre busca primeiro olhar para quem está conosco, quem está dentro de casa, se a gente não tem uma pessoa já preparada para estar assumindo essa vaga, e é o que a gente fala para os nossos colaboradores, estejam preparados para a hora que a vaga surgir, você ser a pessoa escolhida, você ser o melhor candidato a estar participando daquele recrutamento. Então, a gente a todo momento está incentivando esse desenvolvimento dos colaboradores e a gente está fazendo essa ponte aí para auxiliar eles no que é necessário. Então, qualquer dúvida que eles tenham em relação a cursos, a treinamentos que a gente faz, o multiplicador auxilia. Muitas vezes, em conjunto com a Uniprat, a gente traz esses treinamentos para dentro da Central PAC, né? Porque às vezes eles são ofertados na Prat, a gente verifica as turmas das pessoas que têm interesse e consegue trazer muita coisa para a Central.
né? E os nossos colaboradores não precisam se dirigir até a prática. Então, parte de desenvolvimento, a gente tem muitas oportunidades aí para estar desenvolvendo os nossos colaboradores e auxiliar eles nesse crescimento. Por que que a gente trabalha com tudo isso? Porque a gente quer reter nossos talentos. A Central PAC, ela é cheia de talentos. A gente que está no dia a dia aí com os colaboradores, a gente observa quantos talentos a gente tem na empresa, quanta gente boa trabalha conosco, né, que tem entregas legais, entregas bacanas, mas que ainda pode estar entregando mais com o seu desenvolvimento. E o multiplicador está ali justamente para ajudar. Eu sempre falo para as pessoas, o que vocês precisarem, o multiplicador está aqui para auxiliar. Então, a gente quer ser essa ponte de desenvolvimento dos nossos colaboradores. A gente quer que eles cresçam. Eu acho que não tem nada mais gratificante que deixa a gente mais feliz na nossa rotina, no dia a dia, quando a gente vê os nossos colaboradores, as pessoas que a gente viu entrando, viu iniciando, que a gente recebeu no PGI, que a gente passou lá os procedimentos, né, conduziu as áreas, está seguindo uma carreira dentro da empresa, está se desenvolvendo, está crescendo, está recebendo oportunidades. Então, isso é muito gratificante quando a gente vê essas pessoas crescendo dentro da empresa. E eu falo, isso é o nosso trabalho, essa é a nossa rotina do dia a dia, né? Auxiliar eles para seguir os nossos padrões, seguir os nossos procedimentos e auxiliar eles a estar alçando aí grandes voos dentro da empresa, porque a gente quer que essas pessoas de talento fiquem conosco, né? Que elas gostem de trabalhar com a gente e que fiquem com a gente na empresa. Então, mas será que esse trabalho do multiplicador realmente dá resultado? A gente está vendo alguma diferença? Não está vendo? Sim, o trabalho dá resultado. Claro, o resultado que a gente tem não é um trabalho só nosso, dos multiplicadores, mas é um trabalho de toda a empresa, de toda a área de gestão. Então, aqui eu trouxe como estão os nossos números, né, como que ficou com relação à redução de turnover na empresa, dentro das áreas que eu atuo, que é as áreas onde eu tenho as informações. Então, de 2018 para 2019, a gente conseguiu reduzir em 34,37%. Então, acredito ser um número bom, podemos melhorar, podemos, é um projeto muito novo na empresa ainda, então eu sempre falo para os colaboradores que eu acompanho, gente, nós precisamos também dos feedbacks de vocês, né? A gente quer saber como tá, o que a gente pode estar melhorando, né, para o treinamento de vocês estão se sentindo confortáveis dessa forma de treinamento, como a gente pode estar melhorando. Então, é um feedback constante, né, tanto da gestão quanto dos nossos colaboradores, para a gente melhorar esses números. E de 2019 para 2020, nós tivemos uma redução de 38,9%. Então, são números, a gente vê que a gente está melhorando no nosso dia a dia, e isso é um trabalho muito bacana, que a gente faz junto com as gestões. Então, sim, o trabalho do multiplicador, ele dá resultado, e a gente pode ver aqui nos números. Então, esses números eu tirei do indicador que a gente tem na empresa, que é o indicador Corolas. Então, esse resultado, ele está apresentado nesse indicador nosso interno. E a escolha do multiplicador. Então, como eu vou escolher uma pessoa para estar atuando com esses nossos colaboradores dentro da empresa? Como precisa ser essa pessoa? Então, eu coloquei alguns itens dentro do que eu venho trabalhando, que os nossos multiplicadores vêm trabalhando, né, do que a gente tem de conhecimento, eu considero ser importante que esse multiplicador tenha para ele estar trabalhando com as equipes. Então, o multiplicador, ele é uma pessoa-chave dentro da empresa. Ele é uma pessoa que detém bastante conhecimento, seja de um equipamento, de um processo específico, né, ou de um modelo que a gente tenha, ou seja, um conhecimento que seja muito importante para a empresa. Mas esse multiplicador, ele precisa ser essa pessoa-chave que vai disseminar esse conhecimento. Além dele ser essa pessoa-chave que tem um conhecimento amplo da empresa, ele precisa ser uma pessoa que saiba transmitir o conhecimento, né? Porque não adianta eu ter bastante conhecimento, mas eu não conseguir transmitir isso para as pessoas. Então, esse é um ponto que eu também acho muito importante, que na hora que a gente for escolher um multiplicador para estar atuando no nosso setor, na nossa empresa, a gente procure pessoas que propaguem o conhecimento, né? Que ajudem a promover a mudança, porque o multiplicador ele ajuda a promover a mudança dentro das empresas.
A empresa, ela é viva. Uma empresa que não muda, ela está sempre tendo o mesmo resultado. Então, para a gente ter resultados melhores, a gente precisa da mudança. E o multiplicador está ali para ajudar essa mudança a acontecer de uma forma mais rápida, para ajudar a transmitir esse conhecimento para todo mundo, para agilizar essa aprendizagem organizacional. Então, o papel do multiplicador, ele é muito importante dentro da empresa. E transmitir o conhecimento faz parte da função. Então, tem que ser uma pessoa que consiga transmitir, que não só tenha conhecimento, mas que consiga passar isso para os colaboradores. Até nos feedbacks que a gente recebe, dos cursos, dos treinamentos, nas avaliações, as pessoas sempre comentam: é muito bacana os treinamentos que vocês fazem, porque vocês se preocupam se realmente a pessoa está aprendendo ou não. A preocupação que tem se a pessoa conseguiu absorver aquilo. Vocês não estão só passando informação, vocês estão se preocupando com as pessoas que estão ali. Né? Então, a pessoa ser simpática na hora que está passando o treinamento, né? Ter a empatia também, né? com a pessoa que está sendo treinada. Então, isso é muito importante. Outro item fundamental na escolha do multiplicador é a cultura da empresa. Então, o multiplicador, ele precisa ser uma pessoa que esteja engajada, que seja conhecedor dessa cultura e dos valores da empresa, que dissemine isso no seu dia a dia a todo momento. Esse multiplicador, ele precisa ser uma pessoa exemplo, né? Ser uma pessoa referência dentro da empresa. Então, por quê? Porque as pessoas que estão vindo, a gente recebe pessoas de vários locais, de regiões diferentes, de outros estados, com culturas diferentes, com valores talvez um pouco diferentes, porque esses valores, muitas vezes a gente aprende lá com a nossa família, no nosso dia a dia, né, com os nossos pais, e a gente sempre diz e reforça muito nos nossos treinamentos, que as pessoas que trabalham conosco, elas precisam ter os valores semelhantes aos nossos, para elas trabalharem e se sentirem bem dentro da empresa. Então, se as pessoas não têm os valores semelhantes aos da empresa, ela não vai se sentir bem na empresa. E o multiplicador, ele tem que estar disseminando esse valor a todo momento, né? Mostrando por que a empresa trabalha com esses valores, porque é importante para a empresa que todos nós que estamos ali trabalhando, a gente haja conforme os valores, que a gente esteja engajado na cultura da empresa. É difícil, às vezes as pessoas vêm de empresas diferentes, né, com uma forma de trabalho muito diferente do nosso. A gente diz que a maneira de ser Prat, Central Park, é única, né, não se vê isso em outras empresas. Então, a gente precisa fazer com que essa pessoa esteja acolhida e que ela esteja dentro da cultura da nossa empresa. E a sensibilidade e a empatia, porque o multiplicador, ele precisa entender a expectativa dessa pessoa que está sendo treinada, desse colaborador que ele está acompanhando. Ele precisa entender que o treinamento e acompanhamento, ele vai muito além da sala de aula. O multiplicador, ele não trabalha só com as pessoas ali, passando a parte teórica e pronto, acabou o processo. Não, ele precisa ter empatia, ele precisa entender essa necessidade desse colaborador, ele precisa estar ali no dia a dia, se colocando no lugar dele para entender, às vezes, uma situação que está acontecendo no processo. Então, essa parte de sensibilidade e empatia no multiplicador, eu vejo que precisa ser muito forte para a gente conseguir ter um multiplicador atuante, que as equipes consigam aceitar esse multiplicador, né? Porque quando eles visualizam que o multiplicador está ali junto com eles para ajudar, para desenvolvê-los, a gente consegue ter um resultado melhor do que a gente já tem. Então, pessoal, da minha parte, eu finalizo a apresentação com relação ao trabalho do multiplicador, ao projeto multiplicador dentro da Central Park. Como eu comentei, a gente tem algumas diferenças, né, dentro do projeto, entre o grupo Prat. Essa forma com que a gente atua dentro da Central Park, ela é uma forma única, né, que foi almejada e planejada e idealizada pelo antigo diretor nosso, que é o Vitor. Então, como eu já comentei antes, esse projeto ele abraçou o projeto mesmo, ele fazia reuniões com a gente semanais para estar dando todo o apoio que a gente precisasse, esclarecendo todas as dúvidas com relação ao projeto, para verificar se a gente estava seguindo o caminho certo, conforme ele tinha idealizado. Então, a gente agradece muito ao Vitor, porque se hoje esse projeto está dentro da Central Park, a gente está conseguindo trabalhar com os colaboradores,
e a gente está conseguindo ter um resultado bacana dentro da Central Park, é porque ele idealizou e ele puxou a gente para debaixo da asa dele e fez a gente seguir conforme deveria ser o projeto. Então, a gente agradece muito ao Vitor. Vitor, muito obrigado por ter feito esse projeto acontecer dentro da Central Park. A gente já viu que esse projeto multiplicador, ele foi e voltou algumas vezes, mas eu acredito que dessa vez ele se solidificou e a gente vai conseguir aí melhorar ele no dia a dia e trazer mais resultados para dentro da empresa, sempre pensando no desenvolvimento dos nossos colaboradores. Então, fico aberto aí para questionamentos, caso alguém tenha algum questionamento. Boa noite, pessoal. Fico até lisonjeado, Jaque, pelos elogios. Agora eu sou suspeito de fazer qualquer pergunta, por tanto elogio que você já fez. Jaque, brigadão por ter aceitado conosco esse trabalho aí de fazer essa live conosco hoje, contar um pouquinho desse projeto multiplicador. Acredito que devem ter várias dúvidas aí. Uma coisa, eu acho que importante de frisar sobre o que você falou foi a melhoria dos indicadores. Aqui é importante dizer que esse projeto ele não é feito simplesmente porque, e eu vou colocar entre aspas, tá? Simplesmente porque a gente gosta de pessoas. Porque, de fato, para fazer um projeto desse, e isso está no nosso DNA, a gente gosta de pessoas. Mas, mais do que isso, esse projeto só existe porque ele tem um objetivo muito claro, e é de trazer resultados. Esses resultados foram ali demonstrados nessa redução de turnover, que é uma dificuldade que eu sei que as nossas startups aí têm sofrido. Então, ele é um projeto bacana para ser compartilhado e que eu acho que se as startups conseguirem implementar um pouquinho disso dentro do seu dia a dia, com certeza elas têm uma melhoria desses indicadores. Bacana. Jaque, se você puder falar depois um pouquinho, eu acho que vai ter bastante pergunta para responder, então vou deixar o pessoal tocar. Mas se você puder falar um pouquinho depois sobre um processo, por exemplo, como que funcionava o processo, e aí eu queria que você explicasse um pouquinho da questão de quais as informações que, por exemplo, aquela análise de histórico que a gente fazia ajudava quando a gente ia fazer um processo de demissão ou um processo de retenção de um colaborador, um processo de até promoção de um colaborador. Como é que era o trabalho do multiplicador nessas tomadas de decisão e quais eram as informações que a gente trazia ali naquele histórico que a gente analisava e como que isso nos ajudava a nos balizar sobre essa decisão. Ok. Obrigadão, Jaque. Eu que agradeço. Jaque, parabéns pela apresentação. Obrigada. Muito didática, muito completa. Enquanto você falava, eu fui só aqui, ó, tomando nota de várias ideias, muito embora a gente também tenha esse projeto de multiplicador aqui no Bioparque, e a ideia e o nosso foco, no caso, não são os colaboradores, e sim as empresas, essa integração com as empresas, e que nós estamos implementando esse projeto aqui também. Foram surgindo várias ideias. Muito bom, parabéns. Ai, que bom. Didática. Sensacional. Inclusive, depois a gente faz um compilado dos comentários aqui no chat, mas geral tem parabenizado. Inclusive, algumas perguntas já surgiram. Bom, vamos começar pelo Helder, que está com a mão levantada. Oi, Helder, boa noite. Boa noite, Murilo. Boa noite, Jaqueline. Estão me ouvindo? Sim. Jaqueline, primeiramente, parabéns pelo trabalho e pela apresentação. Eu gostaria de perguntar qual seria a tua orientação, tua sugestão, pelo que eu tenho visto assim das empresas que estão residentes no Bioparque. Muitas delas são pequenas empresas, muitas vezes composta apenas pelo proprietário ou poucos colaboradores, 2, 3, 4 colaboradores. Então, nesses casos, o próprio empresário é o recursos humanos, é o departamento de recrutamento e seleção, é o departamento de treinamento, né? E aí, às vezes, esse empresário pode estar vendo isso tudo que tu está apresentando, a questão do SGI, né? Essas ferramentas todas. E, às vezes, ele pode estar pensando assim, mas isso pode ser uma utopia para mim e tal.
que orientação que você daria para essa empresa que ela ainda é pequena, que ela não chegou nesse nível de aprimoramento que a Prati e a Central Pac chegaram? Que orientação você daria para quem está ingressando nesse processo de gestão e de melhoria do processo de recursos humanos dela? Então, mesmo a empresa sendo pequena, ela pode atuar sim com essa forma de trabalho. Às vezes a gente não está na empresa, mas a gente está falando sobre trabalho. Então, um dia eu estava num casamento e eu estava conversando com um empresário aqui da cidade de Toledo. E a gente falou sobre esse projeto multiplicador, porque ele queria saber onde eu trabalhava e o que eu fazia. E ele falou, nossa, Jaque, que legal, eu vou começar a trabalhar na minha empresa desta forma, né? Eu vou lançar esse projeto multiplicador, mas eu vou iniciar, eu vou ser esse multiplicador. Então, justamente porque ele não tinha uma equipe muito grande, né? Então, não podia ter, de repente, naquele momento, uma pessoa específica para estar fazendo esse processo, e ele era um conhecedor de todas as atividades e funções que a empresa dele executava. Então, ele falou assim, nesse primeiro momento, eu vou atuar como multiplicador. Então, um tempo depois, a gente conversou também sobre esse processo, e ele falou que realmente ele estava fazendo e que estava tendo resultado, e que é um diferencial, porque você está dando a ênfase no treinamento. Se você quer que as pessoas produzam com qualidade, que elas rendam, você precisa que elas sejam treinadas, né? Se elas não são treinadas e elas não sabem como elas executam a função, você não vai ter o resultado que você espera. Então, mesmo a empresa sendo pequena, e às vezes, claro, o responsável dela já está com várias funções, né, somadas, mas se ele conseguir somar essa função de multiplicador, ele pode também iniciar fazendo essa atividade. Ou, de repente, a pessoa que é o seu braço direito dentro da empresa, que o auxilia sempre, se for uma pessoa que consiga dar treinamentos, né, trabalhar com pessoas, essa pessoa pode ser seu braço como multiplicador dentro da empresa. Eu gostaria de também comentar, né, o que eu estava imaginando aqui, que talvez uma ferramenta, uma maneira da pequena empresa começar a aprimorar esse processo é ir fazendo, talvez, alguns checklists, né? Por exemplo, vai contratar novos funcionários, opa, quando eu contratei a última vez deu esse tipo de problema. Relaciona isso em uma planilha para quando você contratar um novo funcionário, você não esquecer de falar, de treinar, de ensinar sobre um determinado equipamento, uma orientação de como receber um material, né? Então, talvez a maneira para começar a aprimorar esse processo seria ir formando um checklist, uma planilha lá básica no Excel de ferramentas e tópicos para iniciar um treinamento de um funcionário, né? Talvez por aí? Isso, poderia sim. Um checklist é importante você colocar lá, fazer um cronograma do que é importante na hora de receber um colaborador, você ter padronizado as suas atividades, por menor que seja a empresa, né? Às vezes a empresa não tem muitos funcionários, mas a partir do momento que você padroniza, você cria os seus procedimentos, as novas pessoas que vão entrando, fica muito mais fácil da gente treinar, né? Então, elas vão estar executando da mesma forma com quem já está aí. E muitas vezes a gente vai contratar uma pessoa porque outra já saiu, já está numa outra atividade, né? Você, por exemplo, promoveu essa outra pessoa, então ela já vai ter que iniciar. O procedimento, ele auxilia muito. Então, você fazer esse passo a passo, esse cronograma de como vai fazer essa recepção é importante e procedimentar as suas atividades. Ótimo, obrigado, Jaqueline. Nada. Já que pegando o gancho dessa pergunta do Helder e desses comentários que você já trouxe, quais são os principais indicadores ou métricas ou ferramentas para medir a efetividade do trabalho do multiplicador, além do índice de turnover? O que vocês têm hoje acompanhado aí de indicador para conseguir contribuir para esse acompanhamento do trabalho de vocês? Então, o turnover é um indicador do grupo. Então, a gente utiliza um indicador que já é definido no grupo Prati. Então, nós não temos um desenvolvido diferente para a Central Pac. Então, eles verificam quantas pessoas entraram e quantas saíram, né? Quantas pessoas saíram dentro do prazo de experiência, do período, né, de experiência, e quantas pessoas saíram após esse período. Então, a gente também divide esse indicador
dessas duas formas. Então, por quê? Porque quando a gente avalia dentro do período de experiência, a gente pode estar tendo algum problema na contratação. Se esse colaborador ele saiu dentro desse período, talvez nós não fizemos um bom recrutamento dele, né? Claro, a equipe que recrutou, pode ser, né? Ou pode ser que a gente também não tenha conseguido inserir essa pessoa na cultura. Então, a gente divide esse indicador entre as pessoas que estão iniciando, né, estão dentro do prazo de experiência, e os demais indicadores aí dos que estão por mais tempo com a gente, efetivos. E indicador da efetividade do multiplicador, em específico, a gente não tem. A gente trabalha com as metas das áreas, né? Então, assim, o que a gente tem determinado, que a gente tem que fazer é receber os colaboradores. Isso não tem escapatória. E chegou, é nossa função. Eu não posso, a gente se organiza, um dos multiplicadores tem que receber. Então, isso é a nossa prioridade. Mas a gente não tem um indicador referente a isso, né? Como que a gente atua, o que a gente trabalha. A gente tem um relatório onde a gente descreve todas as funções que a gente está fazendo todos os dias. E esse relatório a gente tem que enviar semanalmente para a Uniprat, é onde o pessoal faz o controle do relatório. Mas indicador específico do multiplicador não temos. Legal. Não, muita coisa, né, Jaque? Muitas possibilidades. E vocês interferem diretamente, né? O trabalho do multiplicador reflete diretamente em todas as áreas da empresa. Isso é fantástico. E, pessoal, só para esclarecer talvez alguns estejam com dúvida, não conheçam muito bem esse termo. Uniprat é a universidade corporativa do Grupo Prat Dona Dulce, né? A Jaque citou bastante a Uniprat durante as falas de desenvolvimento e capacitação do pessoal. Então, é a universidade corporativa que o Grupo Prat tem como uma das áreas. Inclusive, na próxima semana, quem falará com a gente é a Fabiane Dalo, que é gestora da Uniprat, e ela vai trazer aqui para a nossa live o tema trilhas de formação, né? Então, vai ser uma linha contínua aí das temáticas de desenvolvimento de pessoas. Bom, vamos para a próxima pergunta, então, Jaque. O André Refosco, ele é da empresa Hornstein Engenharia, é uma empresa residente no Bioparque, e ele comenta que é fascinado por todo tipo de perpetuação da cultura da empresa. E ele percebe que, no nosso caso, nós temos um exemplo muito bom, né, de como fazer isso através, inclusive, do trabalho do multiplicador. Porém, ele ficou com uma dúvida. Percebeu uma série de siglas e nomenclaturas no decorrer da sua apresentação e ficou se perguntando se isso ajuda ou atrapalha na integração desses colaboradores. Esses termos técnicos, né, essa linguagem específica da área, no seu caso, mais especificamente, da indústria Central Park. Poderia citar para mim qual sigla, por exemplo, que ele teve dificuldade, CPK, por exemplo, Central Pack? CPK é a sigla da Central Pack Embalagens. PGI, então, é o Programa de Integração desses novos colaboradores. Seriam essas as siglas? André, fica à vontade. É isso mesmo. Mais alguma outra sigla, André? Importante, dica para a gente colocar, né, nas apresentações e até nos nossos treinamentos. Isso é muito importante, ajuda muito a gente quando a gente vai treinar e desenvolver os colaboradores. Vocês me ouvem? Sim, ouvimos. Boa noite, André. Boa noite. Só para deixar mais claro, então, porque me surgiu essa dúvida em relação a, assim, talvez seja porque a gente não esteja acostumado aqui do outro lado com esses termos, mas me parece que foge um pouco daquela coisa, acaba ficando um pouco mais difícil de a pessoa associar uma sigla com um determinado nome. E me parece, posso estar errado, eu gostaria de ouvir você sobre isso, que acaba gerando até um terceiro apelido, porque às vezes uma sigla que ela não é tão clara, de um termo que também seja longo demais para determinada situação, acaba gerando um apelido daquela determinada nomenclatura. Então foi mais ou menos por isso que eu resolvi fazer essa pergunta, porque eu fiquei bem em dúvida se isso acaba ajudando ou às vezes até criando uma certa dificuldade em gerar esse engajamento imediato com o colaborador, né? Claro que conforme ele for permanecendo mais tempo na empresa, ele vai se habituando a esses termos, mas eu não sei com
quanto tempo, quanto ele é exposto a esses termos no começo e como é que funciona essa dinâmica. Então seria mais ou menos isso. Não sei se eu consegui explanar bem a minha dúvida, mas é mais uma questão assim prática mesmo do dia a dia, se isso realmente implica ou não na dificuldade de comunicação, né? Que geralmente é onde empaca essa transmissão da cultura é na comunicação, né? E como a pessoa absorve essa informação que é emitida pela empresa. Sim, com certeza, pode impactar. Quando o colaborador está iniciando, como você mesmo falou, ele não conhece nada da empresa, né? Imagina siglas, mas a gente sempre, quando inicia, a gente explica para eles, porque às vezes a sigla facilita na rotina, no dia a dia. Ao invés dele falar Programa de Integração dos Novos Colaboradores, ele fala PGI, né? Mas lógico que nesse primeiro início ele não vai saber o que é o PGI, então a gente tem que estar inserindo ali e reforçando isso constantemente. CPK, no primeiro dia que o colaborador chegou, ele nem faz nem ideia do que é CPK, né? Muitas vezes ele não sabe nem direito como funciona uma indústria de embalagem. Então, a gente tem que estar inserindo também na rotina. Às vezes, dificulta um pouquinho, sim, acontece de gerar uma terceira sigla, uma terceira forma. Mas a gente busca, e isso é muito importante para a gente observar com um pouco mais de cuidado, né, se a gente está conseguindo transmitir a informação de forma que todos consigam entender. Muito obrigada. Obrigado, André. Obrigado, Jaque. Tivemos aqui um comentário no chat da Kelly, complementando a tua resposta para a pergunta dos indicadores, né? E aí, se me permite, Jaque, vou ler aqui o complemento dela quanto ao quais são os indicadores do trabalho. Então, ela trouxe aqui, bom, os indicadores e ações para o foco do trabalho do multiplicador são o índice de pesquisa de clima, avaliação de experiência, avaliação de desempenho, e também a partir do retorno e feedback que os gestores trazem a partir das necessidades e demandas pontuais que o multiplicador atua. Né? Então, excelente, tem várias formas aí de mensurar o impacto desse trabalho, né? Ele tem vários indicadores, mas não tem um que é específico, sabe, para atividade. Como eu comentei, a gente trabalha com toda a empresa, então todos os indicadores impactam, né? E acaba sendo um indicador do multiplicador. E esses que a Kelly citou, sim, faz parte também dos indicadores que competem ao multiplicador. Muito bom. Aproveitando, gostaria de reforçar, pessoal, que no nosso chat já está disponível o link da pesquisa de experiência da nossa live de hoje. Lembrem que todo o feedback é fundamental para que a gente continue no processo de melhoria, né, de construção e melhoria contínua do nosso projeto ao live. Ok? Então, contamos com a participação de todos. Uma pergunta? Claro, Eduardo. Boa noite, tudo bem? Oi, boa noite. Eduardo Bonetti, da Lagbio. Da Lagbio, Nossa tudo empresa certo. não está nesse nível ainda, né? Esperamos chegar um dia. Mas, assim, nós somos em 5 sócios e os 5 sócios estamos nos treinando também para nos desenvolvermos, cada um na sua área. Mas eu fiquei numa curiosidade, Jaqueline. Eu vi o Helder falando que, mesmo empresa pequena, tem alguma dificuldade, mas acaba fazendo esse desenvolvimento. No caso da Central Park, que é uma das grandes empresas do ramo gráfico, né? Como é que é esse relacionamento entre o multiplicador e a chefia, seja os 4 supervisores, os 3 gerentes, o diretor? Quando o multiplicador vai para uma reunião semanal com o diretor geral, e como é que entra não cria um milindre? Isso é uma curiosidade, tá? Pode me responder, pode dizer, não, isso é uma coisa que fique à vontade. Assim, nunca passei por nenhuma situação parecida. A gente tem uma abertura muito grande com a gestão, com o diretor, com gerentes. A gente sempre trabalha muito próximo, né? Então, como eu comentei, eu atuo muito com os gerentes e com os supervisores. Então, a gente trabalha como parceiros. Então, tudo que a gente vai falar sobre o multiplicador, ou o colaborador, ou a gente vai tomar alguma decisão de melhoria que o multiplicador está acompanhando, a gente tem uma abertura muito, muito grande com eles. Então, a gente sempre discute
tudo junto, né? É um trabalho em conjunto, porque a gente quer o melhor para o colaborador, para a gente ter um melhor resultado dentro da empresa. Então, até hoje, não tive nenhum problema, né, com relação às gestões de poder conversar com eles. E esse índice de retenção, que ficou nos 90 dias após o período de experiência de redução de 38%, é extremamente significativo. É de quanto para quanto? Antes retinha 70%, agora está retendo 92%, é assim mais ou menos? Ou... Não tenho de cabeça o número agora, eu teria que verificar, eu posso verificar e passar essa informação depois, o Murilo dissemina, mas assim, de cabeça eu não lembro, não sei. Tem uma redução de 38%, né, no índice que era de 100 caiu para 62. Ou sei lá, 100 não, porque tem todo mundo. Mas tá bom, muito obrigado, parabéns, viu? Olha, o envolvimento que tem com o funcionário, com o desenvolvimento, com a sucessão, e o envolvimento da família, porque eu imagino que chão de fábrica, as crianças em casa gostariam de saber onde o pai trabalha, qual é a preocupação que tem com segurança, com essa mensagem que estão passando. Eu acho que por isso que está colhendo esses frutos aí. Muito obrigado. Olá, Vitor. Eu, na verdade, queria fazer até uma adição à resposta da Jaque em relação à pergunta do Eduardo, porque a Jaque estava mais no operacional do multiplicador. E eu estive um pouco também estive no estratégico desse projeto. Uma coisa importante, a Jaque até comentou que esse projeto já voltou. Esse projeto, ele algumas vezes ele chega a ser até um pouco, ele é crítico do seguinte ponto de vista. Se você não envolver o nível estratégico neste projeto, ele não funciona. Isso é a primeira coisa que tem que ser dito. Ele é muito importante. Por exemplo, como que tem que acontecer para isso funcionar? Se você descer para o supervisor e falar, supervisor, você tem que pegar o seu melhor operador, tirar ele de máquina e vai colocar ele para explicar para os outros como é que ele faz. Esqueça, o cara não vai tirar. O cara vai colocar, porque ele sabe que aquele operador que está lá é o cara que garante que a máquina rode durante o dia e é o cara que dá menos dor de cabeça para ele. A Jaque sabe muito bem o que eu estou dizendo. Então, esse projeto multiplicador, por exemplo, dentro do grupo prático que a gente já teve de dor, foi assim, ó. Vamos fazer o projeto multiplicador. Os caras pegam todos os operadores que são os mais pangaré. Aquele cara que, se o cara não aparecer trabalhar, ninguém vai nem sentir a falta dele. Porque, afinal de contas, assim você atrapalha menos a linha. Toda vez que o gestor fizer isso, esqueça, o projeto não vai dar certo. Você tem que sempre pegar o melhor operador e colocar ele para ser multiplicador. O multiplicador, inclusive, é importante que ele é uma função que ele está ligado ou ao gerente ou ao diretor. Ele é como um assessor, tá? Ele não pode estar abaixo da hierarquia do supervisor. Por quê? Porque senão causa melindre. Porque ele não pode trazer os problemas que está vendo lá na linha, porque o supervisor não deixa, o supervisor vai bloquear ele. Então, ele é um trabalho de assessoria do nível estratégico da empresa, porque o multiplicador, ele precisa ter um olhar muito atento e precisa ter um pensamento muito crítico de saber, até isso eu trabalhei muito com a Jaque, que é você saber ler as pessoas. E ler as pessoas não é ouvir o que elas estão te contando, escrever aquilo e falar, essa aqui é a realidade. Não, é tentar ler. Dentro do que a pessoa está te falando, aquilo que ela não está te contando com palavras, mas com o corpo, por exemplo. A pessoa vem e te fala, nossa, eu tô super... Ela fala assim, nossa, eu tô super alegre. Ela não está, obviamente, alegre. O que está acontecendo? Tem algum problema ali no meio. Então, o multiplicador ele precisa ter essa leitura do que é quase do sentimento do colaborador. Ele precisa ser muito discreto, isso é uma coisa importante, tem que cuidar, porque ali tem questões de sigilo. E aí ele tem que conseguir fazer uma análise daquele cenário colocado e levar para quem tem que tomar a decisão. Isso é muito importante. Aí sim o projeto multiplicador funciona. Já amarrando nesse comentário, Jaque, então é muito importante que tenha essa ligação direta com o nível estratégico da empresa.
Aquela colocação sobre do Helder ainda do multiplicador para empresas pequenas, eu coloquei lá no nosso chat. O primeiro multiplicador do grupo Prati Dona Dulce foi a doutora Carmen. Então, assim, quando você tem uma empresa pequena, o multiplicador é o dono. Não é que tem que achar o multiplicador, é o dono. O dono tem que fazer essa coisa. E aí alguns de vocês podem dizer, poxa, mas eu vou perder uma semana para explicar para o cara como ele tem que trabalhar? Então não perca. Coloca o cara lá dentro e acha que ele vai sair fazendo o que tem que fazer. Depois de uma semana você vai descobrir que ele não tem máquina para trabalhar, que ele nunca trabalhou com aquela máquina que ele está na frente, que ele não sabe fazer, ou depois de um mês você vai descobrir que ele entregou um negócio errado para o cliente, ou que ele te fez perder uma quantia monetária porque ele fez um erro e que depois você teve perdas. Então, assim, treinar o colaborador quando ele está chegando e explicar por A mais B é de crucial importância. Inclusive, alguns vão dizer, mas eu tenho que falar o que é óbvio para o cara? Isso aqui o cara tem que saber fazer? Infelizmente, a resposta é sim, o óbvio também precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito, porque muitas vezes o que é óbvio para a gente que está ali no dia a dia daquela situação não é tão óbvio assim para quem está chegando. Então, o óbvio precisa ser dito. E aí, essa é a função do multiplicador. Jaque, amarrando isso, eu tenho uma pergunta seguinte. Quais foram os problemas que você já pegou que dava que dava ou deu para dar conta? Por exemplo, a questão, vamos colocar aí, login, PC, ou que situações que você vivenciou que o multiplicador poderia ter revertido e que talvez por um descuido isso se perdeu ou por um descuido isso não teve uma reversão? Você pode contar um pouquinho disso para a gente? Então, a questão de login, sempre que a gente vai receber um novo colaborador na empresa, a gente já tem que pensar em todo o contexto. Onde essa pessoa vai sentar, qual equipamento ele vai usar, quais os recursos ele precisa. Então, sim, já aconteceu muitas vezes a gente não ter essa interação junto com o gestor, né, e essa pessoa ficar uma semana ou 2 semanas sem conseguir utilizar o recurso que ela precisa para ela fazer a entrega dela. Então, já aconteceu, sim. Muitas vezes a gente consegue entrar em contato com o TI, o multiplicador. Como a gente está acompanhando a pessoa, então a gente está vendo a dificuldade dela. Então, não tem login, o multiplicador entra em ação. Vamos lá, vamos ver com o TI que a gente faz. Não, o multiplicador não pode abrir, é o gestor. Vamos lá, vamos montar como faz o chamado, vamos solicitar tudo que é necessário, o gestor só confirma. Né? Então, vamos facilitar aí a rotina para o gestor. Por isso que a gente diz que o multiplicador é o parceiro. Né? Porque o gestor está na correria, ele tem muita coisa para fazer no seu dia a dia, e às vezes ele não consegue pensar no todo ali para a recepção desse novo colaborador. Então, o login é um caso que volta e meia acontece e a gente consegue auxiliar, entrando em contato com o TI e agilizar esses acessos para o colaborador. Mas, claro, lembrando que quem abre é o gestor. Né? Então, a gente age junto com o gestor para a gente facilitar ali a rotina. A gente já teve questões de acompanhamento do colaborador que muitas vezes o gestor passa a situação para a gente de como tá a entrega, e a gente acredita às vezes que aquele colaborador, ele não é um bom colaborador. E a gente faz o acompanhamento e a gente vê que o problema não é o colaborador, é as atividades, o que ele tem na rotina, ele não está tendo foco naquele que ele precisa fazer, porque está surgindo várias outras pequenas demandas no seu dia a dia que tira a sua atenção daquela entrega principal dele. Então, aí a gente consegue ver e ajudar a atuar junto com o gestor para a gente melhorar esse processo. Agora, assim, de cabeça, me fugiu, não lembro mais, assim, situações. O Vitor, como era muito parceiro e ele recebia todos os relatórios, ele deve lembrar de várias situações aí que aconteceram, porque a gente trabalhava muito em conjunto com relação aos colaboradores, então ele sempre lia todos os relatórios, e quando a gente não conseguia o auxílio do gestor, ele vinha junto para ajudar, para a gente conseguir ter um melhor resultado aí junto com os colaboradores. Jaque, então eu vou tentar trazer algumas coisas, mas é assim, gente. Por exemplo, eu estava lá na Central Park enquanto diretor e por vezes vinha um supervisor e falava assim, cara, preciso demitir esse cara. Por quê? Não, ele não está performando. Como assim ele não está performando? O que aconteceu?
Ah, não, o cara não performa. Tá, aí eu sempre pedia para trazer o histórico. Então, nesse histórico vinha lá as faltas que o cara tem, o número de atestados que o cara tem, vinha a avaliação de experiência, avaliação de desempenho. Então, assim, com esse histórico, e esse histórico ele não serve para demitir, para fazer qualquer coisa, mas ele serve para você formar a visão do colaborador que está lá, lá na linha. E aí, poxa, o cara nunca teve falta, o cara sempre veio trabalhar tudo certinho, o cara teve um ou outro atestado, mas assim, de coisas que realmente fazia sentido, sabe, foi motivo de doença, enfim, porque quando a gente vai para a indústria, não adianta falar outra língua, não. Tem muita gente que pega atestado e que é atestado fake, o cara não vem trabalhar e depois simplesmente paga um médico para comprar um atestado e vem trazer. Então, assim, quando a gente vê que o cara é um bom colaborador, peraí, por que até ontem o cara era um ótimo colaborador, com um bom histórico, e hoje ele é o pior cara que você tem que mandar o cara embora? O que está acontecendo? E aí, quando a gente começa a investigar mais, já que participou com certeza desses eventos, a gente traz o colaborador para conversar e a gente entende que ele está com problema com o supervisor, ou ele começou a ter um problema em casa e o horário para ele é um problema. Muitas vezes, por exemplo, o cara está num turno e, afinal de contas, esse turno está sendo um problema dentro da vida dele, tá, pessoal? E aí eu estou falando de problemas, eu vou dizer assim, sérios, não são coisas porque, simplesmente eu quero mudar porque eu quero mudar. E ao invés de o supervisor tentar ajudar o cara a encontrar o caminho, a acertar as coisas, o supervisor muitas vezes só pega e fala assim, deixa aí. E aí o que acontece esse supervisor perde e a empresa perde. Então, por vezes, com uma ação muito simples, como trocar um cara de turno, trocar o cara de área, trocar o cara de função, você salva um colaborador. Para vocês terem noção, eu tenho um caso muito legal. Teve um colaborador que chegou para a gente e falou assim, eu quero ir embora. Pô, por que você quer ir embora? Não, o colaborador quer ir embora porque ele entrou agora muito recente e ele tinha umas férias agendadas já com a família, ele quer ir para as férias e ele vai embora. O supervisor não quer dar, ele vai embora. Falei, pô, pera lá, que história é essa? Aí a gente puxou, moral da história. Ele tinha combinado, antes de entrar na empresa já, uma viagem com a família, acho que de uma semana, se eu não me engano. Isso estava bem para frente, dava tempo de se organizar. Então, moral da história. E detalhe, era um bom colaborador, tinha um bom histórico. A gente puxou essa situação, eu combinei com ele que ele faria horas antecipadamente, para ele ter hora positiva. A gente trabalha lá com banco de horas, lá na Central Park trabalhava, na época que eu estava lá. Faz banco de horas, no dia dessa folga, você vai fazer essa folga, depois você volta e continua trabalhando. Moral da história, consegui reverter a demissão, ele me pagou todas as horas com antecedência e é um excelente colaborador, continuou lá até hoje. Ou até pelo menos os dias que eu estava, ele ainda estava lá. Então, assim, às vezes, com uma ação muito simples, você ajuda o colaborador, ele permanece contigo e, inclusive, depois que você fez isso, o cara entende que você está comprometido com ele também. E aí eu não estou falando aqui que a gente tem que ser simplesmente bonzinho porque quer ou por qualquer coisa, uma coisa. Uma relação entre colaborador e empresa, ela tem que ser um comprometimento, tem que ser um comprometimento dos dois lados. Eu não posso simplesmente dar uma folga para um cara e deixar de entregar um produto. Então, por exemplo, o que eu sempre trato dentro da nossa equipe? Vocês querem folga? Beleza, a gente pode combinar com antecedência. Nada pode parar por causa dessa folga. Isso é importante. Tá tudo organizado, você tem alguém que te cobra enquanto você sai e você tem as horas positivas, enfim, para fazer isso, poxa, não tem por que não ir. As pessoas também têm uma vida lá fora e às vezes a gente pode quebrar o galho para elas. Afinal de contas, muitas vezes elas também quebram um galho para a gente. Quando a gente tem um pedido extra, que tem que fazer hora extra e o cara tem que ajudar a puxar a carroça, muitas vezes esse pessoal também fica. Então, quando existe um comprometimento verdadeiro entre a empresa e o colaborador, isso gera engajamento, isso gera uma coisa que tem um poder enorme. Tá? E aí, isso você não perde colaborador. Depois que você conseguiu engajar um colaborador verdadeiramente,
você não perde mais o cara por causa de 50 ou de 100 reais. O cara fala assim, não, peraí, se eu for lá eu sei que a coisa é muito mais dura, então eu continuo aqui porque eu sei que aqui as pessoas me respeitam. As pessoas se tratam aqui dentro como se elas fossem da família, tá? E isso não é modo de dizer não. Isso é fato, isso é levado a sério e isso faz a diferença quando a gente faz isso. Então, o projeto multiplicador vem exatamente num ponto de pegar essa sensibilidade que é do multiplicador que passa dentro da área e vê que alguém está de cabeça baixa lá porque alguma coisa não está casando. Esse é muito o conceito que a gente tem hoje do multiplicador dentro do Bioparque também. A única diferença é que no Bioparque a gente fala de multiplicador para empresas. Então, fazer essa ponte entre nós e as empresas para ajudar vocês a performarem bem. Muito obrigado, Vitor. Estamos com a mãozinha levantada da Kelly. Oi, Kelly, boa noite. Boa noite, Murilo. Boa noite a todos. Boa noite, Jaque. Boa noite, Vitor. Na verdade, o Vitor falou além do que eu já ia falar, mas eu vou complementar aqui as palavras da Jaque junto às palavras dele. Acompanhei de perto esse projeto multiplicador na Central PAC. Para quem não me conhece, trabalhei lá há alguns anos, então trabalhei junto aí com a Jaqueline. Está me ouvindo, Murilo? Sim. Travou a imagem aqui, eu imaginei que não estivesse ouvindo. Não, então, assim, complementando aí o que o Vitor e a Jaque falou, como eu trabalhei no cargo de gestão aí junto com esse projeto multiplicador, então posso compartilhar com vocês aí a minha experiência. Então, eu digo que o projeto multiplicador hoje, tão importante na Central PAC quanto para as empresas que pretendem trabalhar nesse modelo, ele tem dois lados. Ele é tão importante para o colaborador, para conhecer a empresa, para ter os seus valores, aderir à cultura, vestir a camisa, ter o comprometimento com aquilo que é engajado pela corporação, como para o gestor. Eu acredito que para o gestor, eu diria sempre, diria, né, até pouco tempo atrás, a Jaque sempre foi um dos braços direitos aí, pelo menos meu como gestora, né? Você precisa ter uma pessoa como ela acompanhando os colaboradores, porque você, enquanto gestor ou quanto dono de empresa, como foi dito por alguns, às vezes na correria do dia a dia, os pequenos detalhes que impactam no trabalho e na qualidade da produtividade do colaborador, você não consegue visualizar. Então, o multiplicador entra com essa visão e consegue levar para o gestor as dificuldades e as necessidades que o colaborador está sentindo para poder evoluir e se desenvolver melhor. Então, posso citar vários exemplos, um deles que eu tive na Central PAC é que quando você lida com chão de fábrica, principalmente, eu tive várias áreas, desde cargos analíticos até auxiliar de serviços gerais, os problemas pessoais impactam muito na qualidade e na produtividade dos colaboradores. Então, muitas vezes, uma situação pessoal familiar está dificultando que o colaborador venha trabalhar, que o colaborador possa, né, ter um resultado, e isso não impacta somente na qualidade, e até na segurança. Então, a multiplicadora vem para ajudar nessas ações. Então, um caso que eu vou citar aqui é que uma pessoa da limpeza, enfim, estava tendo problemas em casa, com marido, filhos e tudo mais, e no dia a dia, muitas vezes essas pessoas, por vergonha, por timidez, né, não consegue falar diretamente com o gestor, mas consegue ter abertura com o multiplicador. Então, é importante essa ascensão e recepção do multiplicador desde o início, porque cria esse vínculo com o colaborador e dá essa liberdade do colaborador poder expressar as dificuldades que ele está tendo aí dentro da empresa e fora, tá? Então, assim, ela trouxe esse problema, a gente conseguiu aí, junto com a responsabilidade social, na época, levantar ações e poder ajudar o colaborador, evitando com que ele parasse de faltar, evitando com que ele fosse orientado até para uma assessoria jurídica de como atuar aí em relação aos problemas pessoais, e hoje a colaboradora continua trabalhando, vou falar as palavras que o Vitor usou até esse dia atrás, mas tenho certeza que continua trabalhando e é uma ótima colaboradora.
Então, assim, o multiplicador, ele não está ali só para apontar os defeitos ou dizer o que você não está conseguindo fazer, não, de forma alguma. O multiplicador está ali para olhar para o gestor e dizer, olha, está acontecendo isso, precisamos levantar ações, aderir a essas necessidades para que o colaborador consiga se desenvolver e entregar um resultado melhor com qualidade e segurança. Seria isso uma parte, um adendo aí de como gestora, na qual atuei na Central Park, então consegui vivenciar essa parte da multiplicadora da JAC. Obrigado pelo depoimento, Kelly. Muito bom. Estamos chegando aqui quase à nossa reta final. Antes das palavras de fechamento da JAC, gostaria de convidar uma colega que está aqui nos bastidores na organização desse encontro de hoje, a Josi. Oi, Josi, boa noite. Oi, boa noite. Liga a sua câmera para os nossos amigos te conhecerem. Já liguei, tá aparecendo? Muito bom, agora sim. Pessoal, a Josi iniciou no Bioparque recentemente, tem umas 2 semanas. Ela quem conduzirá os nossos encontros e toda a organização das próximas lives também. Então, vocês já devem ter falado com ela aí nas 2 últimas semanas, com os convites aí para participarem dos encontros. Então, aproveitando para apresentá-la a vocês, porque será um rosto bastante conhecido nessa nossa programação de All Lives. Então, obrigada, Murilo. Obrigado, Josi. Semana que vem, então, daí eu já começo a conduzir, né, na parte do Murilo, então. Muito bom, muito bom. Essa parte de mediação é sensacional. Vamos, então, partindo para a nossa reta final. Muito obrigado, Josi. Jaque, a palavra toda sua para o nosso encerramento. Mais uma vez, aproveito para reforçar aí os agradecimentos em nome do Bioparque. Parabéns pela excelente apresentação, muito didática, foi sensacional. Muito obrigada pelo convite, eu agradeço. É muito bom a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho, do nosso dia a dia. A Kelly e o Vitor complementaram aí muito bem. Às vezes a gente acaba esquecendo de tanta coisa que a gente faz, né? E que a gente não trabalha só ali na teoria, com as pessoas, mas a gente trabalha com o ser humano, né? Essas pessoas especiais, cada um tem um dom especial ali dentro da central e contribui muito com a gente. Então, essa parte humana, né, que também é o trabalho do multiplicador. Então, muito obrigada, gente, pelo convite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. E gostaria, então, de reforçar para fechar que na semana que vem, segunda-feira, teremos a continuidade desse módulo de atração e desenvolvimento de talentos, e dando continuidade à temática de hoje, a Fabiane Dalo falará sobre trilhas de formação. Então, a gente ainda segue falando da importância do desenvolvimento da nossa equipe. Valeu, pessoal. Boa noite para todo mundo. Tenha uma excelente semana. Até mais. Até mais. Boa noite. Obrigado igualmente. Obrigado, Jaque. Obrigado, Murilo. Obrigado, pessoal, pela presença. Boa noite, boa semana.